Olá, alunos! Tudo bem? Meu nome é Luiz Carlos Neves Júnior e eu sou professor de português do Rico Domingues Concursos. Hoje, trabalho com a disciplina de Português do Básico. Por que Português do Básico? Porque não simplesmente português. Importante. Desde o início, quando a gente começa a aprender língua portuguesa, alguns nomes, alguns títulos de conteúdos nos assustam um pouco. Quando nós começamos a estudar para cursos, para concursos, o que acontece? Uma carga de títulos e uma nomenclatura muito complicada nos assusta bastante. Então, Rico Domingues oferece o Português do Básico para que você tenha um alicerce bacana para desenvolver os seus estudos a partir daí, podendo ir depois para o VIP e o pulo do VIP. Português do Básico. O que foi que a gente escolheu para trabalhar então, agora nesse início? Classes de palavras. Nós vamos começar a encaixotar as palavras nas suas classificações corretas. Começamos hoje, então, com os substantivos. O que é um substantivo? Substantivo, basicamente, é o nome que nós damos aos seres do mundo. Muito bem. Então, nós temos um objeto que nós sentamos, chamamos de cadeira. Mesa, céu, amor, tá ótimo. O que acontece então? Nós trabalhamos, então, com a classificação dos substantivos. O que seria isso? Dor. Você consegue enxergar a dor? Você consegue criar a imagem da dor? Não, você não consegue. Opa, classificamos, então, numa determinada caixinha, numa determinada gaveta. Cadeira. Conseguimos reproduzir uma cadeira? Sim, conseguimos reproduzir uma cadeira. Então, vamos trabalhar com uma outra gavetinha na classificação dos substantivos. Pois bem, então, substantivo é a classe variável que denomina todos os seres. Por que variável? Porque existe a flexão dos substantivos. O que seria isso? A maleabilidade do substantivo. Transformar, então, cadeira em cadeiras, em cadeirinha. Opa, então é um substantivo, é uma palavra variável. Perfeito, então. O substantivo pode ser simples, pode ser composto, primitivo, derivado. Opa, ele pode ser flexível. Então é a partir daí que nós vamos começar os nossos estudos do substantivo. O substantivo, quanto à sua composição, ele pode ser simples, formado por um só radical. O que seria o radical? Vamos buscar a palavra radical lá do latim raiz. Então, uma só raiz. Por exemplo, pedra. Não existe um outro radical para pedra. Pedra é pedra. Moleque, lua e sol. Bom, quando eu construo um substantivo com dois radicais, eu tenho chamado substantivo composto. Então, girassol, girassol, guarda-chuva, guarda-chuva, couve-flor, pé de moleque e assim vai. Bom, eu também tenho os substantivos primitivos, ou seja, ele forma outro substantivo. Ele é o formador de outro substantivo. Ou seja, pedra, pedreira, pedrinha, flor, floresta, floricultura, livro, livreiro, livraria. E os derivados? Como eu falei, o pedregulho a partir de pedra, a floresta a partir de flor. Então, essa é a classificação quanto à composição, à formação de um substantivo. Até aí, ótimo, perfeito, tranquilo. Acomode-se em casa, porque agora a gente vai começar a melhorar quanto ao sentido do substantivo, quanto à sua semântica. Por isso é importante, primeiro, entender as duas palavras, denotação e conotação. O que é denotação? O sentido primário de um termo. Conotação, o sentido figurado de um termo. Perfeito, está ótimo. Substantivo próprio. O nome já diz, substantivo próprio. O que seria uma propriedade? Algo que é específico de um ser. É meu, ou seja, o meu nome próprio é Luiz Carlos. Ou seja, posso ser chamado de menino, posso ser chamado de homem, posso ser chamado de marido, ou seja, os substantivos comuns. Aquilo que torna um ser, o entendimento de um ser comum a todos os falantes daquela língua. A propriedade, geralmente, ela é especificada a um determinado ser, por ser sua propriedade. Então, nomes, chamados nomes próprios, Maria, Renata, Joana, nomes de lugares que também são próprios, Brasil, Argentina.
O substantivo comum, ele é algo comum a um emissor e um receptor dessa língua. Ou seja, se eu te falo cadeira, você não vai buscar uma mesa para mim. Se eu te falo caneta, você não vai buscar um lápis. Ou seja, o que é comunitário em seu significado. Perfeito? Existem os substantivos coletivos. O que seria isso? A designação de um nome, um substantivo, a um conjunto de seres. Então, por exemplo, a matilha dos cães, né? O substantivo coletivo, eles são comuns, porque se eu falo matilha, não é próprio de um determinado grupo específico, não. Mas todo grupo de cães é determinado, então, aquele nome matilha. Perfeito? Ótimo? Tranquilo, a gente está melhorando. Continuando, então, a significação desses seres. Continuando, a parte da significação em seu signo linguístico. O que é isso? Substantivo concreto. Aquilo que se relaciona com uma imagem, aquilo que eu posso projetar numa imagem. O concreto é aquilo que eu posso ver. Perfeito, professor. Então, anjos são substantivos concretos? Com certeza, eu consigo desenhar um anjo aqui. Obviamente, você de casa deve estar usando a criatividade para entender que isso aqui é um anjo. Perfeito. E a dor? Bom, a dor é algo que eu compreendo, eu tenho esse signo linguístico, eu tenho essa significação comigo, mas eu não consigo representar por imagem. Que pena. Ou seja, um substantivo abstrato. Então, tecnicamente, designam os substantivos concretos seres da existência independentemente reais ou fictícios. Ou seja, a fada, professor, fada não existe, quem garante, né? Anjo, bruxa, fada, cadeira, tijolo, caderno. E os abstratos, a justiça, a tranquilidade, paixão, pesca e beleza. Tomemos cuidado, então, por exemplo, com os substantivos que designam por uma imagem trazida pela representação, ou seja, o sorriso. Isso pode ser um sorriso. Então, sorriso é um substantivo concreto. Essa é a significação dos substantivos. Quanto à sua flexão de gênero, só lembrando o gênero masculino e feminino. Na língua portuguesa, só temos os dois. O substantivo ele pode ser uniforme, ou seja, ele só tem uma forma para os dois gêneros, ou seja, a caneta, o lápis. Não existe o caneta e nem existe o lápis. Ou biforme, o gato, a gata. O pato, a pata. Ou seja, eu consigo flexionar. Lembra da palavra que eu usei? Ele é maleável. Tá ótimo, perfeito. Vou trabalhar um pouquinho então. Temos algumas regras para a nova ortografia, então, quanto à mudança de gênero. Substantivos terminados em ão mudam para an, oa ou ona. Por exemplo, o alemão e sua esposa alemã. Alguns terminam com consoante, recebem, então, a vogal A no final. Pastor, pastora, diretor, diretora. Os substantivos terminados em E passam para A, então não choquem com parente, parenta. Vamos retomar então a discussão famigerada do presidente, presidenta. Existe a forma presidenta? Sim, existe a forma presidenta. Uma forma erudita, não tão usada, mas sim, ela existe. Ou seja, as mulheres que se colocam para o cargo de chefes de Estado podem ser chamadas de presidentas, sem problema algum. Os substantivos terminados em es, l, z, recebem o acréscimo de a. Oficial, oficiala, também erudito. Alguns optam por não usar o oficial, a oficial, sem problema, mas essa forma existe. Ou seja, o marquês, a marquesa. Substantivos indicadores de profissão, cargos ou ocupações especiais e de títulos recebem o acréscimo de esa, essa ou is. Então, cônsul, consuleza. Perfeito. Classificação dos substantivos uniformes. Falamos que os substantivos, quando nos tratam para gênero, nós temos os uniformes e os biformes. Como que a gente classifica, então, os uniformes? Nós temos os substantivos epicenos. Por quê? Porque nós temos o substantivo que é uniforme, mas eu preciso designar se ele é masculino ou feminino, ou seja, jacaré.
uniforme. Jacaré macho, jacaré fêmea. Mamoeiro macho, mamoeiro fêmea. Onça macho, onça fêmea. Comum de dois gêneros, eles designam profissões, cargos e estado de espírito. E eu consigo manipular pelo artigo, ou seja, o repórter, a repórter. O gerente, a gerente, o doente, a doente. E o sobrecomum? O sobrecomum é aquele que não vai variar independente do gênero, ou seja, o testemunha não existe, a testemunha João da Silva, a testemunha Maria da Silva. O cadáver do senhor foi encontrado, o cadáver da moça foi encontrado. Então essa é a classificação dos substantivos uniformes. Vamos então à questão da semântica dos gêneros. Lembre que semântica é uma palavra importantíssima. Por quê? Para os teus estudos de interpretação de texto, é fundamental que se conheça o significado das palavras. Ou seja, eu preciso entender a diferença da palavra caixa, quando a caixa e o caixa do supermercado. Quando eu tenho a cabeça e o cabeça da instituição. Perfeito. Flexão de número. Nós trabalhamos com a composição do substantivo, com o gênero do substantivo e agora o número. Singular, plural. Perfeito. Nós temos então, classicamente no latim, o acréscimo do S. Ponto. Carro, carros. E, quando estes terminam com AL, EL, OL e o L, então mudamos o L para isso. Túnel, túneis. Pastel, pastéis. Perfeito? As terminações em IL, você vai ganhar o IS. Então, anil, anis. Canil, canis. Terminações em IL, quando paroxítonas. Então, repara no projétil, os projéteis. Perfeito? Terminados com vogal de tom oral, nós acrescentamos o S. Então, desculpa. História, histórias. Os terminados em S, oxítonos ou monossílabos tônicos, acrescentam-se o ES. Então, freguês, fregueses. Perfeito. Os terminados em R ou Z, acrescentam-se o S no final. Então, colher, colheres, nós, nozes. Terminados em M, NS, item, itens. Álbum, álbuns. Terminados em ão, passamos para ões, ães e ãos. Ou seja, balão, balões. Alemão, alemães, cidadão, cidadãos. O que acontece nessa hora aqui? Nós temos uma questão chamada etimologia. O que é isso? A história da modificação da palavra. Ou seja, o que me diz que balão não pode ser balães? A história dessa palavra. Etimologicamente, essa palavra balão passou para balões. E nós vamos continuar dessa forma. Professor, então você está me dizendo que não tem uma regra para isso? Sim. Nós tentamos até criar uma lista de palavras, nós criamos uma série de associações. Porém, o que manda é a etimologia dessa palavra. Alguns substantivos terminados em S são invariáveis, que é o caso do ônibus, do lápis. E os terminados em X também são invariáveis. O clímax, os clímax. Perfeito? Então, até agora tranquilo, relaxem, se quiser tomar uma aguinha, voltar um pouquinho, dar um pause. E vamos continuar. Regra para a formação do plural dos substantivos compostos. Os compostos não ligados por itens. O que acontece? Por hífens, perdão, desculpa. Compostos não ligados por hífens. Flexiona apenas com o segundo elemento. Girassol, girassóis, porque eles estão justapostos ou aglutinados. Então, torna-se um substantivo só, no caso de passatempo, passatempos. Perfeito. E quando esses, então, tiverem hífen, o que a gente faz? Com preposição. Pimentas do reino, bichos de pé. O que foi que nós pluralizamos? Aquilo que nós estamos falando de verdade e não a qualidade da coisa. Então, nós temos várias pimentas do tipo reino. Bichos do pai. Perfeito? Tá ótimo, tranquilo. Plural dos substantivos compostos por dois substantivos. Por substantivos e adjetivo, por substantivo e numerais ordinais e por substantivos e pronomes. Nós pluralizamos os dois. Cachorros quentes, primeiros ministros, sem a preposição. Plural dos substantivos compostos por verbos ou palavras. Invariáveis, seguidas de substantivo ou adjetivo.
O que acontece então? Beija-flores não existe, beija é invariável. Então, beija-flores, altofalantes, sem vergonhas, não existe sem vergonhas. Então a gente toma cuidado com a invariabilidade dessa palavra. E os plurais dos substantivos compostos e ligados por hífen, né? Plural de substantivos que designam tipos específicos. Canetas tinteiro, canetas do tipo tinteiro. Salários oriundos da família. Ou quando nós temos, então, os prefixos grão, grã e bel, né? Grão duques, bel prazeres, ou seja, o prefixo ele não é pluralizado. Plural dos substantivos compostos por palavras que se repetem ou onomatopeicas, ou seja, que derivam de som, né? O tico-ticos, que derivou do som, o reco-recos, que derivou do som do instrumento também, e o som do passarinho, que foi então transposto para a língua portuguesa por palavrinhas bem tivis. Pluralizamos o final. Perfeito? Plural dos substantivos compostos por frases substantivas, por palavra invariável e por verbo de sentido oposto. Ou seja, os bumba meu boi é o nome do movimento. Os sem teto, por ser invariável o sem. Conseguimos então olhar hoje um pouquinho dos substantivos para que você tenha uma noção bacana para depois avançar os seus estudos no VIP e no Pulo do VIP. Espero que tenham gostado. Novamente, meu nome é Luiz Carlos Neves Júnior e eu sou professor de Português do Básico do Rico Domingues Concurso. Ótimos estudos, sucesso e força!